Graças e paz, meus queridos. Hoje um Reality Talk Show um pouco diferente. Subimos a montanha, né? Subimos a montanha, fomos ao encontro, ter uma conexão com Deus, com os céus. Agora como legendário 90.140. E estava conversando com a Jéssica, que é a nossa filmmaker aqui, filmmaker? Dizendo para ela que envia o marido dela para lá, que ela vai ter uma grande surpresa. E mediante a tudo isso, a subida da montanha, mediante a busca e a compreensão de um Deus Todo-Poderoso, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre como Moisés subiu a montanha, sobre como Moisés se conectou com Deus, sobre como Moisés ele teve um coração reto e foi abençoado e agraciado para liderar mais de 3 milhões de pessoas. Mas antes disso, minha Lady vai orar a Deus e a gente vai estar dando continuidade. Amém, oremos. Soberano Deus e Altíssimo Pai, graças te damos por mais esta oportunidade de estarmos aqui na Tua presença para aprender mais e mais da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor tome a frente, tome o direcionamento de tudo quanto for falado aqui, que em nome de Jesus seja para edificação de lares, para edificação de vidas espirituais, para edificação nossa em nome de Jesus e principalmente para edificação do Teu reino aqui na terra. Te apresentamos este momento, Senhor, seja conosco e seja com as pessoas que nos assistem, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 33 de Êxodo, versículo 12, diz assim: E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem há de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achastes graças aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graças aos meus olhos, e te conheço por teu nome. Amém? Primeiro de tudo, Moisés foi chamado aos 40 anos para libertar um povo. E aos 80 ele começou a liderar esse povo. E nesse processo, ele começou a subir a montanha para ter uma conexão direta e íntima com Deus. Esses dias na montanha, esses dias tendo esse contato, falando, conversando face a face com Deus, porque nós temos um contato tão direto e tão verdadeiro que nós conversamos face a face com Deus. E Deus mostra para nós tudo isso que Ele está dizendo aqui. Ele acha graça em cada um de nós. Porque a Bíblia diz que a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. E se nós achamos misericórdia diante de Deus, nós estamos achando a sua graça. O seu favor que é imerecido através do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, que a gente chama de o legendário 01,
Ele coloca no nosso coração a graça e o favor de estarmos buscando a sua presença todos os dias da nossa vida. E com isso a gente tem uma grande e uma verdadeira transformação. Mas essa transformação, ela só pode vir se a presença de Deus estiver com cada um de nós. Porque sem a presença, como disse Moisés aqui no versículo 15, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Então, quando a gente chama a presença de Deus para nossas vidas, há transformação de vidas, há milagres realizados. Lá na montanha, a gente viu milagres acontecer. É tão transformador que a gente viu milagres acontecer. Tinha um médico que estava lá com a gente e a gente estava num processo e a perna e os pés dele tinham acabado de ser feita uma cirurgia e a gente estava meio que caminhando. E o que foi que aconteceu? Começou a dar dores, que ele disse, eu vou parar por aqui. E a gente disse, não, Raí, não desiste. O nome dele era Raí, não desiste. E ele disse, não aguento mais. Mas quando a gente está na presença de Deus, o que é que a gente tem que fazer? Chamar ainda mais a presença de Deus. A gente tem que entrar num estado espiritual tão forte, que a presença de Deus tem que ser verdadeira. E aí o que é que acontece? Aqueles homens se juntaram e colocaram a impor a mão sobre o Raí. E a gente começou a orar. E ele começou a sentir a presença, começou a chorar. E quando pensou que não, ele deu 2 passos. E quando ele deu 2 passos, ele gritou e disse, eu não acredito. Infelizmente ele disse isso, mas foi de surpresa. Ele não estava sentindo mais dores. E ele disparou na frente, e a gente, não, acalme. E ele andando, eu digo, não, espera por nós. Para você ver que uma subida da montanha, a gente está na presença de Deus, os milagres acontecem. Amém. Hoje eu imaginei que eu ia ficar mais de plateia, né? Mas quando ele dá esse toquezinho, já quer que eu venha com intervenção. Foi uma experiência, essa subida da montanha, muito importante para ambas as partes aqui, né? Para mim, de uma maneira menos intensa, mas a gente pode ver e a gente constata quão grande é o poder da oração. Porque enquanto esses homens estavam lá na montanha, na subida, desfrutando o caminho, a gente estava em oração nas nossas casas, as esposas todas reunidas, às vezes em live, às vezes em não, às vezes por chamada de vídeo, cada um no seu canto, individualmente, conversando com Deus, para que nenhum deles viesse desistir de desfrutar o caminho. E o que é esse caminho? Esse caminho é Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E essa subida na montanha representa a nossa jornada aqui na Terra. Representa a nossa jornada aqui na Terra. E como que nós estamos desfrutando desse caminho, dessa jornada? Como que nós estamos fazendo a nossa parte, fazendo valer será que está valendo a pena a nossa jornada aqui? Será que quando chegar lá no final da nossa caminhada com Cristo, a gente vai poder ouvir o legendário 01 chamar pelo nosso nome? Então ficou muito marcante essa experiência, porque no grupo das mulheres, das ladies, dos legendários, é assim que são chamadas as mulheres dos legendários, de ladies, a gente pôde compartilhar muitas experiências, muitas transformações, muito do trabalhar de Deus na vida de cada um dos homens e, consequentemente, na vida de cada uma das esposas. Porque aqui, neste mundo, nesta terra, neste planeta, quem sai para a guerra, verdadeiramente, é o homem. O ministério do homem é esse, ir em busca
é ser o provedor, é ser o cabeça da casa, como Cristo é o cabeça da igreja. E o ministério da mulher é o ministério da intercessão. E por isso que a oração foi uma arma fortíssima nas nossas mãos nestes dias. E não somente nesses dias, precisa ser constantemente. E eu louvo a Deus porque tem uma pastora aqui chamada Ana Paula, que pense na mulher disposta, era meia-noite, era às 3 da manhã, da madrugada. E eu dizia, meu Deus do céu, esse povo não vai deixar a gente dormir, não? Não, o nosso marido não estava dormindo, a gente ia dormir. Como você sabe que a gente não estava dormindo? Não, imagina, porque Vai que ele estava no spa. pelo menos bem não estava dormindo, né? Porque primeiro, longe da esposa querida. Ah! Longe do aconchego da cama, que é acostumado a dormir todos os dias. Longe do ninho, que faz aquela bagunça que quem tem filho sabe como é bom, como é gostoso dormir todo mundo junto em cima do outro, não é verdade? Então, eu imagino que mesmo que eles estivessem dormindo, não estava dormindo da maneira mais confortável. E eu olhava assim, eu dizia, meu Deus do céu, essa mulher não vai deixar a gente dormir não, porque os homens não estão dormindo, ela também não vai deixar a gente dormir. Mas, verdadeiramente, ela nos fez compreender, e muito obrigada, pastora Ana Paula, Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Vamos nos conhecer pessoalmente, em nome de Jesus, em breve. Porque ela fez isso, porque nós entendemos que verdadeiramente é uma guerra espiritual travada contra as nossas vidas. Sim. E o inimigo, ele sabe que se trabalhar na mente da pessoa mais fraca, vai desistir do caminho que é Jesus. E um desistindo, pode levar todo o resto do grupo a desistir. Mas lá, nesse movimento que a gente tem aqui, no grupo das ladies, era o contrário. Era um fortalecendo o outro, para aquela que queria desistir, ser fortalecida na fé e pelo poder da oração da sua amiga, mesmo sem nos conhecer. E mesmo sem a gente conhecer o marido das outras pessoas, a gente colocava em oração, porque subiu homens com esposas doentes, subiu homens com os próprios homens em estado de enfermidade, subiu o homem com as crianças que estavam no estado que não poderia sair de perto do pai, e subiu homens, cadeirante, todo mundo enfrentando uma dificuldade só. E, para surpresa nossa, teve um que desceu só casado e quando voltou tinha uma família constituída, que a gente viu que a esposa dele descobriu que estava grávida dias antes de ele retornar da montanha. Então, assim, o poder da oração, o poder da nossa intercessão para com os nossos maridos fica cada vez mais evidente mediante a palavra, mediante a conexão que nós temos com Deus. E a gente pode ver grandes coisas, grandes milagres de Deus na vida dos homens e, consequentemente, na vida das famílias por completo. Até porque o homem, eu estava falando aqui, o homem é a gente que está em dívida com a sociedade. É a gente que está em dívida com as famílias. É a gente que está em dívida com as mulheres. É a gente que está em dívida, é o homem que está em dívida. E o homem tem que pagar essa dívida, tem que carregar a montanha que merece para pagar essa dívida. Homem tem que ser homem. Homem tem que ser um homem posicionado. Homem tem que se posicionar como homem. Já basta homem ser moleque, ser Nutella, ser mimado. Homem que tem 2, 3, 4 mulheres, que quer dar uma de garanhão. Não é garanhão não, você é besta e idiota. Essa é a grande realidade. Você não passa de um Zé Mané. Homem posicionado é um homem que cumpre os seus compromissos em família, que se dedica à sua esposa, que ama os seus filhos, que cuida da sua casa. Homem posicionado é um homem que movimenta a sociedade, porque aqui a palavra diz assim, olha, disse, pois, quem disse? Deus, o versículo 14, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então o homem posicionado, ele leva a presença de Deus e ele descansa em meio às tribulações. Homem que não é homem, que é banana, desculpa as expressões, mas homem que não é homem,
que não se posiciona como o homem deve se posicionar, o que é que ele vai ser? Nada, ele nunca vai ter a presença de Deus na vida dele. Vai viver uma vida raquítica, vai viver uma vida medíocre, vai ter uma vida miserável. Por quê? Porque não está se posicionando como um homem para ser feliz. Porque a nossa felicidade, nós compreendemos isso, quando nós nos posicionamos como homem, a nossa felicidade não está na nossa felicidade, e sim na felicidade daqueles que nos rodeiam. Imagine você chegar em casa e a sua mulher está com um riso largo, está com seus filhos estarem bem de saúde. Você olha, a mesa está posta, tem uma toalha cheirosa esperando por você para você tomar um banho. Você entra dentro da casa, a casa está toda limpa. E você olha assim e diz, é um verdadeiro lar. Não tem como você não ser feliz. Não tem como você não ser feliz. Eu não estou dizendo isso porque eu subi a montanha, não. Eu estou dizendo isso porque isso eu já fazia antes de subir a montanha. Isso já acontecia quando eu vinha sujo das bancas. 10 horas, 11 horas da noite, na chuva, sujo, podre mesmo, de dejetos de peixe, de frango, carregando as bancas nas costas, fedendo a suor, tudo junto. E eu chegava em casa, a minha casa estava quentinha, tirava a roupa no lado de fora mesmo, porque não podia entrar, senão ninguém dormia mais em casa, né? Aí entrava, tomava um banho quente e agradecia a Deus por aquele momento. Isso é um homem posicionado. Mas a maioria dos homens quer o quê? Querem zombar da sua família, zombar da sua esposa, fazer dela chacota, aí quer receber carinho e dedicação. Como? Se você não está fazendo a sua parte de homem. Como? Isso aí, mulheres, pega e compartilha para o marido. Diga, olha, escuta isso aqui. Entendeu? Como? Porque quando não se posiciona, a mulher vai estar triste. Vai chegar em casa, não vai ter prazer de fazer comida, não vai ter prazer de limpar a casa, e a casa vai estar sempre uma bagunça, porque o homem está deixando a casa uma bagunça. Você está deixando a bagunça dentro dela, e essa bagunça que está dentro dela está externando ali, naquele ambiente. Porque a gente, o que está fora é muito do que está dentro. Eu li uma frase que dizia, olha, o que está dentro é o mesmo que está fora. E o que está em cima é o mesmo que está embaixo. O que é que ele quer dizer com isso? É que o que está dentro da gente, a gente externa. E se tem uma pessoa que está embaixo, ela pode estar em cima a qualquer momento. Se tem uma pessoa que está em cima, ela pode estar embaixo a qualquer momento. Então o mundo gira. A vida gira. Hoje, se você está passando por uma necessidade, por uma prova, é só passageiro. Isso é só uma passagem, é um determinado tempo. Ninguém fica na bênção para sempre, ninguém fica na provação para sempre. Há um processo para tudo, há uma montanha para tudo. E a gente se posicionando, a gente encontra descanso. Nós nos encontramos em descanso quando a gente busca a presença de Deus. Outra coisa que nós precisamos estar em oração constante pelos nossos maridos, outro motivo, né? Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Amém. Aqui mais à frente, no capítulo 34 e o versículo 10, fala sobre um pacto que Deus faz para com o povo. E esse pacto Deus não faz para todas, para se cumprir com todas aquelas pessoas que estavam ali atravessando o deserto. Ele faz esse pacto para com aquelas pessoas que guardarem os seus mandamentos na tábua do seu coração. Então, nós devemos posicionar, um homem bem posicionado em sua família,
ele vê, a gente percebe que toda a família está bem estruturada, que toda a família prospera junto. Então, a vida financeira, a vida material, a saúde e principalmente a vida espiritual daquela família, Deus está cuidando, Deus está guardando, Deus está alimentando, Deus está fazendo frutificar aquela família em todas as áreas. E aqui fala sobre esse pacto que Deus faz com essas pessoas que procuram guardar os princípios e valores cristãos em seu coração e fazem eles, ou seja, e praticam eles, mesmo nesse trajeto que não é fácil. O Caio estava falando essa semana da travessia desse povo na igreja e nos faz lembrar que quando a gente lê, a gente acha que realmente foi tudo maravilhoso. O povo reclamou de barriga cheia, né? A gente imagina assim, não, aquele povo reclamou de barriga cheia, porque passou-se todos aqueles anos, todos aqueles 40 anos, e a roupa, a vestimenta crescia em seu corpo, conforme eles iam andando, ou seja, a roupa não se rasgava, a roupa não era destruída, mas antes crescia junto com o corpo da pessoa. Quem começou o trajeto criança, que terminou adulto velho, a roupa era a mesma. O calçado que eles estavam em seus pés não quebraram, a pessoa passar 40 anos caminhando e o calçado não quebrar. Pelo amor de Deus. E a gente vê que é o cuidado de Deus com aquelas pessoas. Não carregaram nada e o alimento caía do céu. Quando eles estavam cansados de comer determinada comida, Deus enviou outro tipo de comida para eles diferenciar o paladar. E a gente olha assim e diz, não, mas aquele povo reclamou de barriga cheia. Quando a gente sai, nós, hoje, século 21, a gente sai com a criança, carrega a bolsa, carrega a criança no colo, carrega a bolsa da criança, carrega brinquedo. A gente reclama? A gente reclama? Ou a gente não reclama? A gente vai passear no shopping, leva a criança dentro da cadeirinha, dentro do carrinho e sai empurrando. Mas a gente vai satisfeito? A gente reclama. E a gente tá ali, ó, na sombra, a gente tá com a barriguinha cheia, a gente tá no ar-condicionado, mas a gente reclama. E por que aquele povo não podia reclamar? Murmurar. Por quê? Porque a gente acha estranho. Oxe, o povo murmurou. Deus mandava tudo e aquele povo ainda, mesmo assim, murmurou. Os líderes deixaram suas esposas e seus filhos murmurarem. Os maridos murmuraram. Mas a gente vê que todo aquele que foi fiel ao Senhor, todo aquele homem que posicionou sua família em guardar no seu coração a palavra de Deus, em guardar no seu coração os mandamentos, os mandamentos e tudo quanto o Senhor mandou que Moisés escrevesse ali, para que aquele povo guardasse em seu coração, todo aquele povo prosperou. E esse cuidado é verdadeiramente a prosperidade de Deus na vida de cada um deles. Nós reclamamos porque está na nossa natureza. A palavra de Deus diz que o coração do homem tende para o mal desde a sua meninice. Então, está dentro de nós essa capacidade de ver mais o lado ruim do que o lado bom de todas as coisas. E quando a gente lê essa passagem agora, a gente tem que fazer a assimilação dessa passagem com a nossa passagem aqui na Terra. Essa travessia desse povo no deserto é semelhante à nossa passagem aqui na Terra. Tudo quanto eles passaram, a gente passa aqui na Terra. E assim como a presença de Deus era com eles naquele tempo, nós temos a presença de Deus conosco todos os dias aqui na Terra. Mas o que é que a gente precisa? Buscar. Buscar como aquele povo buscou, como Moisés, como o líder, se posicionou tão fortemente. Como nós queremos que os nossos maridos se posicionem tão fortemente na presença do Senhor, para que a gente também prospere aqui na Terra. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos peregrinos nessa terra. E por nós sermos peregrinos nessa terra, nós temos uma passagem. Por isso que atrás das minhas costas está dizendo, desfrute o caminho. Nós temos que desfrutar o melhor dessa terra aqui. Porque a gente não sabe até onde ou até quando a gente vai. Todo dia é um dia de luta, todo dia é um dia
de conquista. As bênçãos do Senhor vêm, mas os ataques do inimigo também vêm. Então nós temos que estar posicionado em oração, fechando as brechas da vida. E se não for para orar e louvar, nós temos que ficar em silêncio. Porque essa é uma das maiores orações que nós podemos fazer. Se a gente não está tendo força para louvar, se a gente não está tendo força para orar, a gente tem que ter forças para ficar em silêncio e não murmurar. E fechar as brechas da vida. Glorificar a Deus e desfrutar o caminho. Andar debaixo da graça e do amor e da presença do Senhor Jesus. Glorificar a Deus ao legendário 01 por estarmos vivendo em unidade, vivendo em família, porque uma coisa que a gente tem muito forte é o seguinte: família não se abandona. Família não se deixa para trás. Família é família, meu amigo. Família é família, meu irmão. Você é meu irmão em Cristo. Eu não posso lhe deixar para trás. Não posso lhe abandonar. Não é só a esposa, é a igreja. Nós somos responsáveis pela igreja, pela sociedade e pela família. Ou seja, pela família, pela igreja e pela sociedade. Nós somos responsáveis por isso. E um homem posicionado e bem posicionado na presença desse Criador, ele te chamando pelo nome, ele chamando uma mulher pelo nome, ele chamando a Franciele pelo nome dela. É graça sobre graça. É glória dobrada. Por quê? Porque é uma mulher posicionada. Porque a mulher tem que se posicionar também. Se posicionar em oração. Se posicionar em jejum. Se posicionar na palavra. Se posicionar como serva de Deus, como Miriam se posicionou. Como Maria se posicionou. E Deus achou graça e o ventre dela foi bem-aventurado. Tem que se posicionar como Maria. Eu vejo o católico adorando, glorificando a Maria. Problema. Você tem que se posicionar como ela. Você tem que ser discípula como ela. Você tem que receber Jesus na sua vida como ela recebeu. Você tem que receber a Jesus como Maria, a bem-aventurada. Bendito é o teu ventre. Bendito é o teu ventre entre as mulheres. Porque recebeu quem? A Jesus Cristo. E a Bíblia diz que todo aqueles que o receber, lhe dará o poder de ser chamado Filho de Deus. Maria recebeu essa graça. E Jesus disse o seguinte: e todo aqueles que me receber, eu lhe dareis o poder de ser chamados filhos de Deus. Então, é posicionamento. Porque você, um homem e uma mulher posicionada, move e rompe as montanhas da vida. Move e rompe os desertos da vida. Pode até passar 40 anos, mas não se desgaste o cabelo, não se desgasta as vestes, não se desgasta a sandália. Deus providencia, Deus faz projetos maravilhosos no deserto porque está te fortalecendo. Deserto não mata crente e fortalece. Deserto não mata crente, o deserto fortalece. E não sei qual é o deserto que você está passando, mas ele está te fortalecendo. Entenda que é só uma passagem. Se você se posicionar como um homem e mulher de Deus. Se você se posicionar como um homem e mulher de Deus. Porque assim, Deus vai fazer o quê? Achar graça em você. Te chamar pelo teu nome e te dar descanso. Amém. Já estamos nos encaminhando para o final. Amém. Eu fico sem saber, né, a hora aqui, que eu nem gravei a hora. Mas, voltando para essa questão do posicionamento, nós mulheres somos colunas de Deus edificadas no nosso lar. Se nós queremos filhos
filhas, maridos abençoados e bem posicionados perante a sociedade, nós temos que nos posicionar de joelhos perante aquele Deus grande e todo-poderoso que pode nos dar o fim que a gente espera. E Ele concede o desejo do nosso coração. Se aqui na terra a gente estiver firme, se a gente estiver convicto da sua presença em nossas vidas, se a gente estiver buscando Ele constantemente. Se a gente fizer tudo conforme está escrito, essas coisas nos serão acrescentadas, diz a sua palavra. Eu quero agradecer a cada um de vocês que nos assistiram até aqui. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, nos ajuda a divulgar o reino de Deus para mais pessoas aqui na terra. E teremos um top em janeiro? Em março, aqui em Alagoas? Não. Aí Qual é o daqui de Alagoas? A gente tá trabalhando, né? E você, mulher, já vá se preparando, orando pelo seu marido, para que ele aceite se inscrever ou ser inscrito por você. A gente vai ter um em Recife. Pertinho. Um em Recife, pertinho. E nós queremos colocar lá pelo menos 20 homens subindo a montanha. Entre ele, o Erlan. Pesquisem sobre o movimento Legendários, é um movimento transformador. Então, inscrevam seus maridos, seus filhos, seus irmãos, quem vocês têm o desejo de ver transformado por Deus, verdadeiramente escrevam, que é um projeto de Deus mesmo, direto aqui para a terra. Amém? Amém. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.